Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o BetaCast de número 20. Estamos aqui já há 20 edições, gravando, trazendo conteúdo para você. Eu sou Henrique Elias, sou host e proprietário aqui da CrossFit Beta. E hoje eu estou conversando com uma aluna nossa que já é aluna há algum tempo. Eu não sei exatamente o tempo, porque eu não olhei isso antes, mas tudo bem. Ela é gerente de projetos já há alguns anos também. E é uma pessoa muito assídua, que depois de um BetaFit ficou mais assídua ainda. Só tem um grande problema, que ela não é uma pessoa muito boa de pagar apostas. Assim como a Gabriele, que eu esqueci de falar isso, também está me devendo uma aposta, mas tudo bem. Seja muito bem-vinda, Aninha. Muito Nossa, que obrigada. prazer em tê-la. Tirando o pão com ovo que eu não comi hoje, mas Há 2 anos, há né? 2 anos. Já não é virou mesmo? uma viagem para Disney com Sim, acompanhante. com tudo pago. 10 dias. Eu ganhando na Mega da Virada na próxima, aí eu te Isso, pago. daqui a um ano. É, Muito isso bom. aí. Aí já não vai ser, aí vai ser uma casa em Orlando com Acesso free cozinheiro, com... no parque da É isso. Disney. É isso. Está bem? Tô bem, e você, Rick? Graças a Deus. Se apresente, por gentileza. Meu nome é Ana Carolina, eu sou gerente de projetos há aproximadamente 17 anos. Eu estou aqui na Beta há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Então, você já entrou na Beta quando ela era aqui na Engenheiro? Já entrei na Beta quando eu era aqui na Engenheiro. Antes da Beta, você treinava alguma coisa, não? Então, eu tinha minhas idas e vindas, né, de exercício físico. Morei antes 2 anos em Manaus, antes de conhecer a Beta, e lá eu fiz alguns treinos que eles falavam que era CrossFit, mas na verdade, depois que eu entrei aqui na Beta, eu entendi que era mais um funcional, assim, né? Uhum. Então, eu morei em Manaus 2 anos e lá eu, né, teve altos e baixos ali de exercício físico. Mas antes, do decorrer de toda a minha vida, também teve muitos altos e baixos, idas e vindas de exercício físico, dietas e tudo mais. Entrei na Beta final de 2020, mais ou menos. 2021 também fiquei entre idas e vindas. E há mais ou menos 2 anos que eu realmente estou assíduo aqui no CrossFit. O que te levou para Manaus? Trabalho do meu marido, na verdade, né? Ele recebeu uma oportunidade para trabalhar no Instituto de Ciência e Tecnologia. E aí, na época, eu estava desempregada. Na verdade, eu não estava desempregada, eu estava atuando com terapia holística, então eu poderia atender, né, pegar clientes em vários lugares. E aí foi uma opção nossa ir para lá, passar um tempinho e conhecer este lugar incrível. Manaus. Quais as coisas mais da hora que você viveu lá? Porque eu acho que normalmente quem nunca foi para Manaus, ou não sei o que, a gente tem meio que talvez um preconceito assim de que você tá passa um jacaré no meio da rua, uns bagulho meio louco assim. Não. Manaus é uma cidade muito, muito, muito grande. Tem pessoas, primeira coisa assim, são pessoas incríveis, conheci pessoas maravilhosas lá, que realmente se tornaram a nossa família, né? Porque a gente ficou longe dos nossos familiares, 3 horas e pouquinho de avião. Então, parece quase outro país, eu vou dizer assim, né? E aí só tínhamos nós dois lá. E a gente fez amigos incríveis que se tornou a nossa família lá. Lá tem um lugarzinho do lado de Manaus que chama Presidente Figueiredo, que foi um dos lugares também mais incríveis que eu conheci, que tem, eu posso estar falando besteira, mas acho que tem mais de 300 cachoeiras catalogadas. É um lugar incrível para fazer trilha. Então lá é um lugar bem maravilhoso. E também o Encontro das Águas, né? Que é um passeio muito legal de se fazer. E é isso. Vocês ficaram 2 anos lá sem voltar? Não, a gente voltou para festas, né, de Natal, Ano Novo, para ficar com a família. Os meus pais foram para lá, os meus sogros também foram para lá. E aí deu a pandemia e a gente resolveu voltar para perto da família, né? Porque foi um período muito complicado lá, principalmente. E aí a gente resolveu voltar para a família. Você falou de terapias holísticas, certo? Sim. Explica melhor o que são terapias holísticas para quem não tem ideia do que é, por favor. Terapias holísticas. Terapias holísticas. Elas são terapias que tratam além do nosso corpo físico, né? Elas tratam o nosso campo energético.
Então, terapias holísticas, elas são, por exemplo, reiki, um shiatsu, terapia com cristais. São esses tipos de terapias que tratam além do corpo, nosso corpo físico, né? Tá. E quais terapias holísticas que você trabalha? Eu aplico reiki e faço cristaloterapia também. Hoje, o que eu concentro mais são esses dois. Tá, mas então você tem mais que você sabe, assim, que você... Isso, eu fiz um curso de massoterapia antes de ir para Manaus, né? Porque eu sou gerente de projeto desde os meus 17 anos ali, que foi praticamente meu primeiro emprego, né? E aí eu passei por um processo, vou dizer que foi um burnout. E eu cansei da área, eu não me encaixava mais, eu pegava trem todos os dias, era muito longe. Então eu tive um burnout. E aí eu fui tentar me reencontrar e me reconectar, né? E aí foi quando eu encontrei o Reiki, que me abriu esse caminho para fazer um curso de massoterapia. E aí no curso de massoterapia eu aprendi sobre cristaloterapia, shiatsu, a terapia, quiropraxia, auriculoterapia. Então tiveram esses outros tipos de terapia que eu conheci lá. Terapia holística é tudo aquilo que não é uma terapia tradicional ou não? Tipo, igual você falou, massoterapia, quiropraxia, isso já é considerado como terapia holística também? A quiropraxia, não. A gente precisou aprender lá mais para a gente ter conhecimento sobre a anatomia do corpo, né, tudo mais. Mas as terapias holísticas, elas têm, né, o shiatsu porque ela trata ali os canais energéticos, né? Mas a terapia holística em si, ela trata muito mais o campo energético do que o corpo em si, né? Como que é essa dos cristais que você falou? A cristaloterapia. A gente pode posicionar a pessoa numa maca ou no chão, onde ela se sentir mais confortável. E aí cada cristal tem um significado, né? E tem os cristais específicos para cada chakra. E aí a gente coloca os cristais de acordo com a necessidade da pessoa, né? Do que ela está passando no momento. E aí a gente deixa ali por uns 15 minutinhos, né? A pessoa vai entrando no estado de meditação. E aí eu também vou aplicando o reiki durante este processo. E é assim que funciona. Essa dos cristais é aquela que tem cristais coloridos, não? Sim, pode ser que tenha os cristais coloridos, né? Porque a gente tem vários tipos de cristais. Então tem ametista, lápis lazuli, tem diversos tipos de cristais. Então, dependendo do que a pessoa precisa, né, em determinado momento, quando a gente vai fazer a anamnese ali da pessoa, aí a gente vai identificando quais são os melhores cristais ali para atender. Mas a pessoa precisa saber ver as cores para funcionar, não? Então, né? Na verdade, os cristais, você pode, para cada chakra, tem mais de um cristal, enfim. Então, não necessariamente precisa ser o cristal daquela cor específica, mas tem mais de um cristal. Tem, por exemplo, o cristal que é mais claro, que é o quartzo normal mesmo, o transparente, ele pode tratar diversos tipos de locais, entendeu? Então, não necessariamente precisa. O daltônico está prejudicado. Então. Não necessariamente ele está prejudicado. E por que você deixou um pouco de lado a terapia holística? Porque eu entendi que a terapia holística hoje, para mim, ela é mais um hobby, para ajudar as pessoas. E eu me reencontrei depois na minha profissão de gerenciamento de projetos. Então, hoje eu posso dizer que eu amo trabalhar com gerenciamento de projetos. Mas você ainda faz a terapia holística? Quando alguém fala, eu preciso de ajuda ou alguma coisa assim, aí eu até faço. Né? Até faço. Não, praticamente não. Não atendo financeiramente, né? Financeiramente não atendo, mas
caso a pessoa precise, né, e venha recorrer, e, enfim, eu me coloco à disposição para ajudá-la. Dentro do gerenciamento de projeto, qual a maior, sei lá, o maior desafio que você encontrou na profissão em si? Bom, eu trabalho na área de TI, né? Sou uma mulher, então o maior desafio é ser uma mulher, que na época também, né, alguns anos atrás, era muito nova, trabalhando na área de TI, com muitos homens. Então, tive alguns preconceitos neste processo. Do tipo, da pessoa achar que eu não sei de nada mesmo, não me envolver nas coisas, não aceitar o meu posicionamento durante uma reunião e pedir para que um homem falasse, né, o que eu já tinha falado. Nossa. Então, passei por... Acho que isso daí é o pior. Mas ainda acontece isso, Aninha, não? Acontece, com menos frequência, mas acontece. Acho que... vejo que, não me cancelem, por favor, mas pessoas muito mais velhas, né, que já, por exemplo, assim, estão muito tempo já numa empresa, já tem uma cultura, determinada organização, eles já estão naquela coisa. Então, essas pessoas mais velhas, né, os homens mais velhos, eu sinto que eles têm um pouco, sim, desse preconceito. Mas eu definitivamente não acho que não me cancelem, mas se você pensar que durante muito tempo as pessoas viveram dessa maneira, sabe? Tipo, e não que é uma maneira correta, mas que foi trazida a consciência de que não era correto, Angela, foi trazida a consciência de que não era correto agir dessa forma há pouco tempo, né? Então, é uma coisa, sei lá, quando virou obrigatório usar cinto no trânsito, tipo, demorou um tempão pra galera entender o porquê, ou não sei o quê. E hoje, falar que não usa cinto no trânsito, alguém vai falar assim, puta babaca, tá ligado? Tipo, não usa o cinto no trânsito. Mas até pouco tempo atrás era uma coisa normal não usar cinto, sabe? Então, acho que até pouco tempo atrás era uma coisa comum, uma coisa normal. Não digo nem tratar a mulher dessa maneira, mas era completamente incomum ver uma mulher nessa função. Então, quando você... acho que tem aquele documentário de vieses, sabe? O Bias. Ele fala sobre vieses que tem, que, na verdade, a pesquisa da mina começa porque ela queria falar sobre reconhecimento facial, como era ruim usar o reconhecimento facial para encontrar pessoas ou julgar pessoas ou qualquer coisa assim. E aí, quando ela vai testar a máquina, um negócio assim, a máquina não reconhece o rosto dela, e aí ela começa a ver que é porque ela é preta. Quando ela coloca uma máscara branca, a máquina reconhece que tem um rosto ali, ela tira, não reconhece. Quem fez foram homens brancos que desenvolveram o software, então não reconhece. Então, tipo, partindo desse princípio dos vieses que se tem, então começaram a achar que as pessoas, na verdade, tinham preconceito porque se colocasse uma pessoa preta no meio de pessoas brancas, uma pessoa branca no meio de pessoas pretas, isso ia dar alguma coisa. E, na verdade, só dava quando aquela pessoa ela não cresceu no meio que tinha as outras. Então, por exemplo, se colocasse um chinês no meio de uma galera, seja preta ou branca, que nunca viu um amarelo, digamos assim, esse cara era tratado com preconceito. Mas se tivesse uma pessoa que conviveu, por exemplo, digamos, sei lá, o cara nasceu em Chinatown e ele é preto, então ia ser normal, porque ele tá acostumado a ver. Então eles faziam assim, tipo, como se fosse uma pessoa virando a esquina, sabe? Qual que era o senso de reação, como que era, tal, se mudava o excitamento ou coisa assim. Então acho que vale também a gente pensar, e é tipo, entre aspas, muito fácil, sendo estando do lado de quem, abre aspas, pratica, sabe, falar assim, a gente tem que ter paciência com isso, sei lá o quê. Mas as pessoas durante muito tempo não viram mulheres nessas funções, não porque elas não eram capazes, mas porque elas não eram
não era aberto para Não isso, era tá ligado? motivada para isso, Exatamente, não existia. Igual a gente fala hoje de ir atrás de fazer um bagulho que te faz feliz, não existia isso. Tipo, trabalho e ganhe dinheiro, tem uma família e foda-se, sabe? Então, acho que da mesma forma da mulher. Então, às vezes você vê exatamente o contrário que aconteceu e acontece, mas foi de um jeito diferente. Quando, sei lá, um homem vai ser cabeleireiro, vai ser maquiador, a primeira coisa que vai se falar é que ele é homossexual. Tipo, não tem como ter um homem, imagina, um cara que é bom de maquiagem e ele é homem. Tipo, é um puta preconceito, mas talvez não seja tão falado hoje em dia, sabe? Verdade. Mas eu acho que é pelo mesmo motivo, de tipo, não se tem o costume de ver uma pessoa ali, sabe? Quando a gente vê uma mulher, hoje em dia, mulheres treinando crossfit é completamente normal. Mas quando veio o crossfit pro Brasil, você viu uma mulher que era boa no crossfit, era tipo, nossa, uma aberração, assim, sabe? Nossa, sei lá, ela faz bar muscle up, ela faz. Então, definitivamente não acho que tá certo. Mas é duro estar no meio das pessoas que estão fazendo parte da mudança nesse momento, né? Foi um processo difícil, muito choro, muita terapia, né? Porque você fica descrente de você, você não acredita no que você é capaz, enfim, você passa por muitos processos, né? De duvidar da sua capacidade, de será que eu estou no lugar certo? Será que esse lugar me pertence? E é um processo bem difícil, mas aí não desistir. Se você faz terapia, porque eu acho que isso é muito importante, fazer terapia, entender que você gosta, entender que você pode estar neste lugar. Primeira coisa, e aí é seguir em frente, ir atrás dos seus objetivos. Você hoje ainda tem esses lapsos de momento onde você acha que você talvez não seja capaz, alguma coisa assim, a chamada síndrome do impostor? Tenho, mas com menos frequência. Depois que eu comecei a fazer o CrossFit, inclusive, não tenho tanto essa síndrome do impostor. Então, me trouxe mais segurança também, né? Então, aí, falando agora um pouco sobre CrossFit e profissional, eu vejo que o CrossFit me ajudou a ter um pouco mais de segurança em mim. Como que você lida quando você tem um momento desse? Eu te pergunto até porque eu passo um tanto quanto por isso, várias vezes, assim, e inclusive o livro que eu estou lendo agora fala sobre isso, que ela fala que não é uma síndrome, nunca foi uma síndrome, os caras que descobriram não colocaram como síndrome, a gente colocou como síndrome, e tem alguns processos que ela fala lá no livro de como você trabalharia isso, né? Mas como você, Aninha, trabalha isso no seu dia a dia? Bom, a emoção a gente não consegue mudar. Então, quando vem a emoção de se sentir incapaz, eu acolho esse sentimento. Primeira coisa, eu não tento fugir dele, porque é o que eu tô sentindo naquele momento. Quando essa emoção passa, eu olho para trás e eu vejo tudo que eu caminhei, aonde que eu tô hoje. Então, olhar para trás é super importante para ver, olha quanta coisa você passou. Olha onde você está hoje, olha o que você conquistou. Olha as pessoas que também estão à volta e que se motivam olhando para você. Então, eu faço um trabalho de olhar para trás e fazer uma automotivação, sabe? Uhum. Então, é esse o meu processo. Eu primeiro acolho meu sentimento e depois eu vou me entendendo, eu vou olhando para os meus caminhos. É engraçado você falar isso, porque eu li um livro que eu li também há pouco tempo que chama That Sucks, Now What? E ela fala que a gente tem que aprender a se deixar sentir as coisas. A pessoa fala assim, não adianta chorar sobre o leite derramado, não vai fazer ele voltar. Eu não tô querendo que ele volte, eu só tô triste porque ele derramou. Exato. Eu quero chorar porque ele derramou. Eu não queria que tivesse derramado. Eu sei que ele não vai voltar. Eu sei que eu tenho que limpar, talvez eu tenha que pegar outro leite para colocar para ferver. Mas eu tô triste que ele... Ela fala, tipo, justamente isso, sabe? Deixar. E nesse outro livro, que é o Inner Critic to Inner Coach, ela fala de você, que as pessoas falam, como é que eu posso calar a síndrome do impostor dentro de mim? Como é que eu faço isso? E ela coloca, tipo assim, cara, quando você tem uma dor no braço, você não vai no médico e fala assim, tem como você arrancar o meu braço porque ele tá doendo? Você fala pra ele, como é que eu faço pra ele parar de doer?
que exercício eu tenho que fazer para ele voltar a ficar bom. Então, cara, você querer calar isso dentro de você é a mesma coisa que você querer cortar um braço, cortar uma perna. Tipo, é uma coisa que faz parte de você e ela é útil. Porque lá atrás, quando você, sei lá, você estava no meio da savana, há não muito tempo atrás, e você ia sair para caçar e você tinha que pensar, tá, mas e se tiver gente da outra tribo lá? E se os caras me pegarem? E se não sei o quê? Então, isso, esse crítico, essa voz dentro de você, em algum momento foi muito importante. Você querer anular ela, não. O que você tem que entender é até onde ela tem razão, até onde você busca. Igual você falou, eu olho para o passado e vejo tudo que eu já cheguei até aqui. E, tipo, não faz sentido eu me travar simplesmente por causa disso agora. É exatamente isso. Da hora. E hoje, você se sente realizada na profissão? Hoje eu me sinto realizada, muito realizada. Enfim, tenho tido muito reconhecimento, né, aonde eu estou hoje. Então, gosto bastante do que eu faço. Dentro da profissão, tem coisas que você ainda não conquistou que você almeja alcançar? Independente de cargos, assim, putz, sei lá, de repente eu gostaria de trabalhar com tal coisa, eu nunca trabalhei. Eu acho que não, Rick, eu acho que hoje no profissional eu me considero bem estável. E para mim, acho que o que eu quero fazer uma pós-graduação focada em gerenciamento de projetos, porque eu sou pós-graduada, mas não focada em gerenciamento de projetos. Então eu acho que seguir para esses conhecimentos, sabe, mais específicos. Mas na profissão em si, putz, eu já peguei vários tipos de projeto, né? De TI, já até acompanhei obra de restauração de prédio. Então, óbvio que o meu é sempre focado, o meu gerenciamento de projetos é focado em TI, mas quando você está dentro da empresa e faz gestão de projetos, você vai para todo canto, né? Eles vão te colocando. Então, não tem algo assim que eu queira, sabe? O que o gerenciamento de projetos te ensinou ou te, posso dizer, mudou o seu jeito de pensar na vida, assim? Bom, primeiro que o planejamento, né? Acho que é sempre bom fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, né? E entender também que as prioridades mudam. Porque há um tempo atrás, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, a gente trabalhava em projetos em cascata, né? Waterfall, que o pessoal chama. Então, assim, o cliente ele queria uma coisa e ele só ia ver, sei lá, no finalzão, que é daqui 8 meses. Com o passar dos anos, surgiu a agilidade, né? E por que isso, né? Porque as prioridades mudam. Então, o cliente, ele talvez o que ele queria ali no início, naquela primeira conversa, no decorrer foi mudando. Então, é bom você ter um planejamento, mas fazer entender que as prioridades elas mudam também é super importante, né? Então, eu acho que me fez entender isso, a não ser tão, vou dizer, caxias assim. Então, o gerenciamento de projetos me fez entender e deixar mais flexível também, né? O CrossFit entrou em que momento na sua vida? Você falou que foi quando vocês voltaram de lá em Manaus, você já fazia? Fazia. Aí quando você veio pra cá, você começou. De que forma que ele entrou na sua vida e modificou a sua vida, assim? Se ele modificou de alguma forma? Modificou muito a minha vida. Bom, eu voltei de Manaus, estava na época de pandemia, né? E aí eu passei aqui na Engenheiro e aí falei pro meu marido, eu falei, nossa, abriu um CrossFit aqui. Fazia tanto tempo que a gente não passava. Ele falou, faz aí, faz uma aula experimental, né? Aí eu falei, vou marcar. Aí eu marquei uma aula experimental, aí eu gostei das pessoas, e aí eu fui ficando. Aí ele entrou assim, né? Faz uma aula experimental e vai. E aí, sempre com o objetivo de emagrecimento, né? Porque eu já passei por muitos processos aí.
mas com o objetivo de emagrecimento. Porque a gente ia voltar de Manaus, pandemia, então pandemia a gente não fazia nada, ficava só comendo bolo, né? Então, e aí entrou dessa forma, olhando para o emagrecimento. Bom, no decorrer fui passando por várias coisas, né? Reforma de casa, e aí era aquele vai e volta. Até que um dia eu falei, não, eu preciso tomar vergonha na minha cara e sair, né? E aí o que começou como eu preciso emagrecer virou eu quero melhorar. Eu quero melhorar meu movimento, eu quero aprender a fazer determinada coisa. E o emagrecimento ele começou a ficar como um segundo, foi uma consequência, vou dizer, né? Então, acho que foi isso, foi a forma assim que o CrossFit entrou na minha vida. E hoje eu sou assídua, venho todos os dias, de segunda a sábado. E é isso. Qual professor que você mais gosta e por que eu? É brincadeira. Primeiro que você nem dá. Eu dou, você que não vem na minha aula. O que você esperava encontrar dentro do cross? Você imaginava que você ia encontrar e você não encontrou? E o que você não esperava encontrar e você encontrou? Foi tipo uma grata surpresa assim dentro do cross. Bom, eu sempre tive muita vergonha de treinar, vou dizer assim, né? Sempre que eu ia pra academia, eu via as meninas de macacão e treinando, e eu tinha muita vergonha de treinar. Eu sempre treinei com blusão, e aí o que eu achava que eu ia encontrar aqui eram, nossa, olha ela ali, tá treinando, nossa, que bobinha, sabe? E não foi isso que eu encontrei. Pelo contrário, eu encontrei pessoas que me ajudam, que me motivam, que se eu não venho, elas mandam mensagem perguntando por que eu não vim, se eu estou bem. Então, para minha surpresa, né, toda aquela crença que eu tinha de exercício físico, de que isso aqui eu acho que não é para mim, aqui pelo contrário, eu tive a grata surpresa de entender que eu consigo, né, isso é para mim. E o que foi para sua vida? Tipo assim, você aprendeu no cross ou sei lá, depois que você começou a fazer cross, isso foi para sua vida? Ter uma rotina. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque eu era uma pessoa que eu não tinha o hábito de ir treinar, né? De treinar todos os dias. Mas e aí a gente sempre dá desculpa, né? Do tipo, acordei tarde, mais tarde eu vou. Mais tarde eu vou e não vai. Então, entrar para o cross me fez ter uma rotina, né? Então, eu acordo, né, de manhã, venho, treino, vou para casa, tomo meu café. Então, me fez ter entender que rotina é importante e que treinar é importante, né? Porque, a gente escova o dente, a gente trabalha. E por que a gente não vai cuidar do nosso corpo, da nossa mente também? Porque aqui a gente acaba cuidando disso também, né? Então, me fez entender que é importante. E em termos de mentalidade? Também, né, mudou bastante, assim, eu vou dar um exemplo de que antes eu tinha um péssimo hábito de falar de comer qualquer coisa que eu achava que eu merecia, sabe? E, eu mereço, então eu sempre dava as escapadas. Então hoje, não é que eu falo que eu não sigo uma dieta, né? Eu entendo que se eu comer algumas coisas um dia antes de treinar, no dia seguinte no treino talvez eu não renda tão bem como eu gostaria, sabe? Uhum. Então me fez entender essa parte de mim. Da hora. O que você já conquistou no cross que você não imaginava e que você ainda espera conquistar? Você diz de movimentos, assim? De tudo. Tipo assim, eu não achei que eu fosse, sei lá, fazer um movimento ou conseguir, sei lá, correr 5 km sem parar, qualquer coisa assim, tá ligado? Ou tipo, não achei que eu fosse ser capaz de treinar 6 vezes na semana, não sei.
Putz, Henrique, eu era muito sedentária. Não sei se vocês lembram, mas quando eu comecei, eu mal corria. Eu corria, tipo, Eu lembro que você não sabia andar, gente. Você primeiro te ensinar a vocês andar. tiveram que me ensinar, assim, pegar na mão. Vamos, Aninha! Mas meu cardio não é tão bom hoje, óbvio que não, mas eu mal corria, né? Então, correr foi uma das grandes conquistas. Então, hoje eu consigo correr bem, 5 quilômetros pelo menos. O famoso toast to bar, né? Que eu não conseguia fazer e aí eu alcancei. Inclusive, é uma parte muito legal, porque é onde eu devo a aposta para o Henrique, pessoal. Vamos explicar sobre essa aposta, né? Eu acho que é importante. A viagem pra Disney. Exato. Então eu não sabia fazer o toast bar, e aí eu fui tendo as progressões. Até um dia que o Henrique estava olhando, eu fazendo, e aí ele falou assim: você consegue. Aí eu falei: não, eu não consigo. E aí o Henrique falou: você consegue sim, quer ver? Vamos apostar um pão com ovo. E queijo, e queijo. Com ovo e Pão queijo. com queijo. E aí você pegou e me mostrou como eu deveria fazer, né? A parte de, não, na hora que você tiver aqui, você chuta a perna, né? Aí foi aí que eu consegui fazer e aí que eu devo o pão com ovo e queijo para o Henrique. Então foram algumas consegui bastante coisa. Por exemplo, HSPU, que eu não conseguia fazer, não conseguia virar na parede. Então tiveram muitas coisas que eu consegui aqui. O quanto você acha que a mentalidade e o ambiente influenciaram e influenciam nessas suas conquistas? Influencia demais, porque você vê uma pessoa fazendo, você fala, putz, que incrível, quero chegar ali e fazer. Então, e as pessoas que te motivam também, né, a fazer. Então, por exemplo, nesse caso do Toast Bar, cara, eu não tava botando fé em mim. E aí veio você e falou assim, não, você consegue, eu boto fé em você, sabe? Então, eu vejo que aqui a gente é muito assim, então influencia demais você ir para um próximo nível. Entendi. Influencia muito. Falando em botar fé, como é sua fé hoje? Hoje a minha fé Sua relação com Deus, com o transcendente? Hoje a minha fé, ela está ficando cada vez mais forte. Passei por momentos de altos e baixos também. Acho que todo mundo passa por isso. Mas hoje me encontro com Deus nas minhas íntimas orações. É isso que eu vou dizer. Eu sou umbandista. Hoje não frequento nenhum terreiro, mas eu, né, faço as minhas orações ainda em casa, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, então tenho uma boa relação com eles. Teve algum momento que você brigou com Deus, assim? Sim, teve. Alguns momentos, né? Bom, estou passando por eu vou falar sobre isso, acho que é importante. Fique à vontade. Fale o que você quiser, até. Eu e meu marido estamos passando por um processo em que queremos ter filho, né? Estamos querendo engravidar. E a gente descobriu que meu marido tem uma questão e a gente tem ido atrás, né? E aí, enfim, entre altos e baixos aí de saber o que estava acontecendo e qual caminho a gente vai seguir, porque a gente foi em muitos médicos até a gente identificar realmente, né, um tratamento. Eu briguei bastante com Deus. Por que os outros conseguem? Por que para os outros é mais fácil e para mim, para a gente, não? Então, briguei muito, muito com ele. Muito. Mas, hoje, eu entreguei nas mãos de Deus e eu entendo que Ele está fazendo o melhor para a gente. Eu acho que Ele está nos preparando para algo melhor, sabe? Então, briguei,
mas eu me reconciliei. Espero que ele me perdoe pelas brigas. Como que foi para você essa questão de reconciliar com Deus, assim? E, tipo, passar de um momento de, sei lá, porra, você tá cagando pra mim, pra um momento de, tá bom, tá nas suas mãos, eu abandono. Tipo, porque é uma mudança muito grande, né? É, Tipo, se você pensar em termos humanos, uma pessoa que você já não confiava, já não tinha fé nenhuma nela, já tipo, você tá cagando pra mim, essa é a verdade. De repente você vira pra ela e fala assim, tá bom, tá aqui, tudo meu destino. Eu como gerente de projetos falo, faz seu projeto aí. primeiro eu precisei entender que eu não tenho controle sobre as coisas. A gente não tem controle sobre muita coisa na nossa vida. E essa é uma questão que a gente não tem controle, né? É, a questão que eu digo é a questão que eu estou passando. A gente não tem esse controle, né? Então, primeira coisa foi isso, entender que eu não tenho esse controle. A segunda é que eu olhei para trás e eu vi pequenos milagres acontecerem na minha vida, na vida do meu marido. Então, entendi que sim, ele estava agindo nestes momentos em que eu precisei. E agora não vai ser diferente. Ele vai agir da forma que ele precisa agir, da mesma forma que ele agiu lá atrás. Então, eu entendo hoje que entregar nas mãos dele é o melhor caminho para mim. Porque lá atrás a gente entregou e a gente recebeu milagres. E assim, hoje não vai ser diferente. A gente vai ter, seja o nosso milagre ou o nosso planejamento, mas a gente vai conseguir alcançar o que a gente precisa, o que a gente quer. Você consegue identificar o que foi preciso para conquistar esses milagres que você teve? Eu acho que, bom, o que foi preciso foi acreditar muito. Eu rezei muito, orei muito, a todos os pedi para todo mundo, né, que esses milagres eles acontecessem. Eu acho que foi acreditar mesmo, acreditar de que aquela cura iria vir, acreditar que determinada coisa era capaz de acontecer. Então, foi isso. Eu acreditei. Eu concretizei a, a situação acontecendo, né? Então, foi isso. É muito louco porque quando você olha, por exemplo, na Bíblia, todas as vezes que Jesus fez um milagre, a primeira coisa que ele perguntava era: você acredita? Você acredita que pode acontecer? E algumas vezes, meio que ridiculamente, ele fazia uma pergunta que parecia muito idiota, assim, sabe? Tipo, o cego vai pra ele e fala assim: Jesus, me cura. Ele fala: mas o que você quer? Ô, lindo, deixa eu te Deixa eu te falar. falar uma coisa. É que eu não enxergo, né? E parece meio ridículo. Mas é porque, às vezes, você vê uma pessoa que é cega, por exemplo, e ela fala assim: é que eu tô com caganeira há 6 meses e não paro. Então, olhando para isso, assim, e olhando para algumas lições que tem na Bíblia mesmo, tudo é possível aquele que tem fé. Então, não fala assim, algumas coisas são possíveis, e não fala tudo é possível aquele que tem fé e um pedaço de pão. Você precisa fazer uma troca, sabe? Uhum. Só fala tudo é possível aquele que tem fé, ponto. Então, acho que a matéria-prima básica do milagre é a fé, ponto. E tem a outra que é: não recebeis porque pedis mal. Então, se você vai para Jesus e fala assim: eu preciso de um milagre, e você é cego, e ele fala: tá bom, então agora você tem 3 orelhas. Pô, mas é um milagre, ninguém nunca teve 3 orelhas, sabe? Olha que fantástico. E não chamando Deus de burro ou cuzão, nada disso. Mas é que, acho que é isso. Eu já te falei que eu
tenho plena certeza que em breve você vai ser uma música também, mas rezo por vocês e acredito nisso. E acho que o mais importante é você se preparar para receber, sabe? Sim. Não adianta você falar, "Pô, eu preciso de um milagre e não tá fazendo as coisas. Então, por exemplo, sei lá, eu quero ser mãe. E Ficar sentado esperando criança. quantas vezes por semana vocês transam? Falar, a gente não transa há 6 meses. Falar, então, querida, é que eu já gastei com Maria, aquela, agora eu não tô a fim de gastar com... É tipo isso, sabe? Então, acho que às vezes você tem que fazer o básico. Tem um cara que fala que se você estiver no meio da estrada, não tem nada, seu carro quebrar e você abrir o capô e ficar sentado do lado, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar, com certeza alguém vai parar e vai te ajudar a empurrar. Então, se você quer ter um filho, você tem que estar. Acho que isso é o mais importante. Você está tentando, você está tentando não, você está fazendo o que precisa ser feito, vocês estão buscando tratamento, vocês estão colocando na mão dele, então a matéria-prima do bolo está aí, né? Sim. Daqui a pouco ele está no forno. Sim, amém. Vai acontecer. Aninha, uma mensagem que você deixaria para as pessoas que estão vendo esse podcast? Pode ser uma mensagem sobre o cross, pode ser uma mensagem sobre a vida, uma coisa que você gosta de falar, que você traz com você. A câmera é sua. Brilha! Acho que se você acha que, né, se você quer alguma coisa, vai atrás daquilo. Não dê desculpas, não coloque empecilhos para as coisas. Então, se você gosta, se você quer, se você tem um objetivo, vai e faz. Coloca a mão na massa. Ah, eu quero emagrecer. Cara, vai e faz. Sabe? Ah, eu quero ir mais vezes para o CrossFit. Cara, vai e faz. Sabe? Então, acho que é isso. Se você tem um objetivo, Eu quero fazer Toast Bar. vai e faz. Galera, muito obrigado. Fala. Só não aposta nada com o coach. E deixa de pagar. Deus está de olho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Esse foi mais um BetaCast com a Ana. Deixe seus comentários para a Ana. Até a próxima. Tchau. Valeu, Anitas. Oi. Incrível. Tô tremendo. Você precisa muito